Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais uma aula de matemática para o nono ano. Eu sou a professora Emanuela. A gente vem estudando aí um pouquinho de representação de dados em tabelas, em como realizar pesquisas, né? O que são pesquisas censitárias, amostrais, os tipos de amostras. E a gente até viu como construir alguns gráficos com frequência absoluta e frequência relativa. Nessa aula de hoje, a gente vai perceber que existem casos, né, em que as quantidades, as respostas, elas variam tanto, principalmente em questão numéricas, que é impossível representar um único dado a cada linha de uma tabela. E aí, nesse sentido, a gente utiliza a frequência por intervalo. A gente determina um intervalo que caiba várias respostas ali dentro, certo? Para facilitar a visualização da nossa tabela, do nosso gráfico e a interpretação dos dados. Então, hoje na nossa aula a gente vai estar vendo um pouquinho de como se faz isso em uma situação problema, certo? Então, começando aí, nós temos assim, há casos em que a variável ela apresenta muitos valores e por isso é inviável colocar uma linha na tabela para cada valor. Em casos assim, recorremos ao agrupamento dos valores em intervalos ou classes, e isso aí facilita a operação. Por exemplo, nesse exemplo aqui, foi pesquisado o comprimento da altura de meninas do nono ano, de alunos, né, do nono ano. E obtiveram, né, as seguintes respostas. Então, vejam como essas respostas, elas variam, né? Como raramente elas se repetem, né? E imagine aí construir uma tabela onde nós basicamente precisaríamos de uma linha para cada dado. Então, isso é algo que não fica nem bonito visualmente matemático, que não vai facilitar a nossa interpretação, né? E por isso, o ideal é organizar esses dados em intervalos. E aí, como é que a gente faz isso? Primeiro passo, a gente calcula a diferença aí entre a maior e a menor medida de comprimento. Então, se a gente observar lá na nossa anterior, né? A maior medida é 1,81 m. E a menor é 1,62. Então, a gente vai calcular aqui primeiro essa amplitude, né? Então, a gente faz 1,81 menos 1,62, ou seja, a diferença entre o maior e o menor termo. Vai dar aí, ó, 0,19. Ok? Depois, a gente escolhe o número de intervalos. Normalmente, a gente escolhe um número superior a 4. Então, nesse caso aqui, nós vamos escolher 5 intervalos. Então, eu vou criar 5 intervalos de medida. E aí, eu preciso saber, né, qual a graduação de cada intervalo. Então, para isso, eu divido a amplitude pelo número de intervalos. 0,19 não dá para dividir por 5, então eu vou arredondar ali para 0,20, né? Divido por 5. Eu vou ter que cada intervalo ele vai variar aí, ó, em 0,4 décimos, ok? E aí, a gente elabora a tabela de frequência. Então, vamos aqui para a nossa tabela. Lembrando que cada intervalo ele varia em 0,4, que o menor valor é 1,62. Então, a gente vai começar por 1,62. Então, o primeiro aqui, ó, vai entrar um número 1,62, ok? Então, a gente coloca esse tracinho aqui, ó, com a barrinha, significa aberto, significa que esse número ele entra. E a gente aumenta 4 décimos, então 1,62 mais 4 décimos vai dar 1,66. Só que aqui a gente deixa fechado, ou seja, não entra 1,66. Entra números antes dele. Ok?
Compreendido, né? Pronto. E aí, a gente vai aqui, ó. Aqui a gente começa de 1,66. Aí, nesse caso aqui, a gente coloca com essa barrinha que indica que 1,66 entra. Aumenta aí os 4 décimos, a gente vai até 1,70, mas 1,70 não entra, ele entra no próximo. Então, veja que eu só tô pegando as medidas e adicionando 4 décimos, né? Então, 1,74. Aqui, começa em 1,74 e vai até 1,78. E aqui começa em 1,78 e vai aí até 1,82. Então, vamos ver aqui quantos alunos tem entre 1,62 e 1,66. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 alunos, né? Então, a gente coloca aqui essa quantidade, ela é a frequência absoluta. Tenho 4 alunos. Entre 1,66, né, e 1,70. Então, nós temos um aqui e outro aqui. Lembrando que 1,70 não entra, né? Então, é até 1,70. Chegou em 1,70 já não entra. De 1,70 até 1,74. Então, nós temos 1, 2 e 3, né? Então, 3 aqui. De 1,74 até 1,78. Então, nós temos 1, 2, 3 e 4. É isso? E a última escala aqui, de 1,78 até 1,82, nós temos 2. Então, essa é a frequência absoluta. E nós temos um total aí, né, se a gente somar a frequência absoluta, de 15 alunas entrevistadas. E aí, a gente agora pode fazer a frequência relativa de cada classe aí das alturas. De que forma? A gente pega a frequência absoluta 4, divide ela pelo total, que é 15, e multiplica por 100. Então, quando a gente faz essa divisão, 4 por 15 vezes 100, a gente vai encontrar aqui que a frequência absoluta dessa classe é 26,7%. Da segunda classe, outra classe aqui, ó, que também tem 4, então ela também vai ter essa mesma frequência relativa, né? A classe que tem 2, então a gente pega 2, divide por 15 e multiplica por 100. Então, nós vamos encontrar aí, ó, 13,3%. Nessa outra classe que nós também temos frequência 2, ela vai ter a mesma porcentagem. E a classe com frequência 3, a gente divide 3 por 15 e multiplica aí por 100. Nós vamos encontrar aí 20%. Quando a gente soma essas porcentagens, nós temos um total de 100%. Então, veja que o processo de frequência absoluta e relativa é o mesmo. A diferença vai estar em organizar essas medidas em intervalos de classe. Encerramos por aqui e até a próxima.